Fala galera, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Eu sou o Rodrigo Queiroz, estamos no Matemática Fácil, então vamos lá, sem enrolar, para o assunto de hoje. E no assunto de hoje a gente vai falar sobre pirâmides, continuando nosso estudo sobre geometria espacial. Lembrando que a gente já falou sobre cilindros e a gente já falou também sobre prismas. Quem perdeu esses dois primeiros episódios, dá uma olhada no card acima aí que a gente tem toda a playlist sobre geometria espacial, tá? Antes da gente entrar no estudo sobre pirâmides, vamos dar uma olhada em nosso cotidiano, onde elas aparecem, né? Aqui a gente tem algumas imagens, igual a gente tem vários e vários estilos no decorrer da evolução da história sobre construções em formato de pirâmide. Aqui a gente tem um exemplo que são as três mais conhecidas, são as pirâmides de Gizé, no Egito. Algumas barracas de camping têm o formato de pirâmide também. No Museu Louvre, em Paris, a parte superior dele, para dar uma modernizada, fizeram a construção dessa pirâmide em vitrais também. E uma barraca, né, igual a gente tem aqui, só que igual aquela cobertura, aquela tenda, tem regiões que chamam assim, essa tenda também a parte superior dela, tirando aqui a parte dos apoios dos pés, essa parte superior também é uma pirâmide. Então, assim como várias outras sólidos, outras formas geométricas, a pirâmide também está presente no nosso cotidiano. Aqui são só alguns exemplos, certo? Mas o que é a pirâmide em si? As pirâmides são poliedros cuja base é uma região poligonal e suas faces laterais são regiões triangulares. Então, assim como a gente estudou lá no prisma, na pirâmide a minha base também pode ser qualquer figura. Então, desde um triângulo, um quadrilátero, um pentágono, e assim a gente vai tendo bases distintas. E como a gente viu lá nos prismas, aqui a correlação é a mesma. Então, para eu dar um nome para uma pirâmide, eu tenho que olhar para a base dela. Se a base dela é um triângulo, se a base dela é um quadrado. Por exemplo, se a base dela é um quadrado, ela é uma pirâmide quadrangular. Se a base dela é um pentágono, ela é uma pirâmide pentagonal. E assim por diante, certo? A diferença é que no prisma a gente tinha duas bases, uma inferior, outra superior. Aqui agora a gente vai trabalhar só com uma base. Onde era a outra base, agora eu tenho um ponto, um vértice. E esse ponto, igual a gente tem aqui nesse exemplo, esse ponto ele faz a ligação em cada um dos lados da minha base. E como a gente falou ali, né, agora minhas regiões laterais vão ser sempre triângulos, não importa qual é minha base, a minha lateral, cada uma das minhas faces laterais vão ser triângulos, certo? Mas vamos com calma lá para outra tela para a gente ver com calma como é que é a montagem de uma pirâmide em 3D. Então, assim como a gente fez a montagem de outros sólidos geométricos, aqui vamos dar uma olhada como que a gente faz para fazer a montagem de uma pirâmide, né? Mesma ideia, essa parte em cinza é como se fosse o nosso chão, e aqui eu já desenhei um triângulo no chão e marquei o centro dele, né? A gente pode olhar ele aqui por baixo, olhar ele mais de longe. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse pontinho preto, que é o centro, e vou subir ele, vou colocar ele em outro plano. Então vou aumentá-lo. Olha lá. E além de aumentar esse ponto lá em cima, eu liguei esse ponto a cada uma dos encontros das minhas arestas, dos pontos que formavam a minha base. Então a minha base ela era um triângulo, olha lá, olhando ele por baixo. Peguei esse ponto, que a gente vai chamar ele de vértice, e liguei nas arestas laterais, fazendo as arestas laterais, né? Então aqui a gente tem a formação de uma pirâmide. E essa pirâmide, essa base dela, ela pode ter mudanças, assim como no prisma. Então, a minha base pode ser quadrada. A minha base pode ser um pentágono, 5 lados. Pode ser um hexágono com 6 lados, 7, 8, 9 e assim em diante. Aqui eu coloquei para exemplificar só até 10, né? Então, aqui eu tenho 10 lados. Note que cada uma das minhas faces laterais, independente de quantos lados tem a minha base, sempre são triângulos. Sempre minha face lateral em uma pirâmide é um triângulo. Não importa quantos lados ela tem. Olha lá, eu vou diminuir o número de lados, eu vou aumentar o número de lados.
E sempre a minha face lateral é um triângulo, todas as vezes. Então, independente de qual seja a minha base, certo? Vamos voltar aqui para a minha base de 3 lados e vamos olhar como seria a planificação. Como que seria a forma planificada de uma pirâmide. Então, eu vou pegar ela aqui e é como se eu abrisse essa figura. Olha lá. Então, a forma planificada dela, vamos primeiro olhar por cima. Seria isso, eu tenho aqui as minhas faces laterais, que como a minha base é um triângulo, então eu tenho 3. Se aumentar, vai aumentando também o número de faces laterais. Olha lá, com 5 eu tenho 5 faces laterais. 6, 7 e assim por diante. Mas olha aqui, na planificação também para verificar. Todas as minhas faces laterais são triângulos. E lembrando que a minha outra base, a minha outra parte planificada, sempre é a base. Então aqui eu tenho a planificação total para a gente olhar. Independente de quantos lados eu coloque. Olha lá, minha base é de acordo com o número de lados, igual, vamos voltar aqui para onde 4 lados. Então, minha base é um quadrado e minhas faces laterais. Essa é a planificação, né? Se eu voltar aqui à minha pirâmide, só para a gente ter uma ideia, e aqui fica a planificação. Lembrando que aqui é porque está sobreposto a base da pirâmide, mas se eu olhar aqui por baixo, eu tenho a versão planificada dela também, certo? Então aqui a gente pode ficar brincando de descascar ela, né, de certa forma, olhar a versão planificada ou fechada, independente do número de lados. Vamos colocar aqui 10, que foi o máximo que eu coloquei. Se eu abrir, olha lá, todas as minhas faces são triângulos, as laterais, e a minha base embaixo ela é um decágono de 10 lados. Vamos tirar aqui a pirâmide de novo para olhar isso por cima. Então minha base é um pentágono, é um decágono, perdão, e 10 faces laterais. Como eu falei de pentágono, vamos voltar aqui no de 5. Então agora sim, minha base é um pentágono e eu tenho 5 faces laterais. Então assim que a gente faz a montagem de uma pirâmide, certo? Vamos voltar lá para a nossa aula. Agora que a gente viu como é que é a montagem de uma pirâmide, vamos passar pela classificação das pirâmides. Minhas pirâmides vão ser classificadas de acordo com uma projeção, um olhar do vértice, lá em cima, até a minha base. Igual aqui, a gente vai chamar de pirâmide reta, aquela que a projeção ortogonal, ou seja, a projeção que forma 90 graus, do vértice cai no centro da minha base. Então, olha aqui na minha figurinha de azul. Olha o vértice e como se eu fizesse uma linha projetando ela até chegar no ponto central da minha base. Aqui ele forma 90 graus. Então, essa figura azul, essa pirâmide azul, é o exemplo de uma pirâmide reta. Uma pirâmide oblíqua vai ser quando essa projeção ortogonal do vértice até chegar ao centro da base, quer dizer, essa projeção ortogonal, perdão, ela não vai cair no centro da base. Olha aqui a minha figura de amarelo. Se eu faço um ponto aqui no meu vértice e faço a projeção ortogonal para formar 90 graus, essa projeção ela não caiu no centro da minha base, que está lá distante. Então, essa figurinha amarela é um exemplo de uma pirâmide oblíqua. Em outras formas de a gente olhar, a pirâmide reta, o vértice dela está alinhado com o centro da minha base. A oblíqua não, ela sempre vai estar ali inclinada. E uma nomenclatura que a gente vai ver bastante, que geralmente é o tipo de figura que a gente desenvolve os cálculos e o estudo em cima das pirâmides, é a pirâmide regular. Quando for uma pirâmide reta, ou seja, para ser uma pirâmide regular, ela tem que ser uma pirâmide reta. Então ela tem que ser aquela projeção, igual que está na figura de vermelho, a projeção dela bate no centro da minha base. E a sua base for ainda tem que ser uma base de polígono regular, igual a gente colocou aqui. Lembrando que um polígono regular é aquele que todos os lados têm o mesmo tamanho, têm a mesma dimensão, certo? Então, uma pirâmide regular geralmente é o tipo de sólido que a gente vai fazer os cálculos. Então, vamos olhar um pouco mais sobre a pirâmide regular. Coisas que a gente tem numa pirâmide regular. O polígono da base, como a gente falou, ele é regular, ou seja, sempre todos os lados vão ser iguais, independente de qual seja o polígono. E quando a gente tem um polígono regular, eu posso fazer uma circunferência dentro desse polígono, como está aqui na figura. A gente fala que é inscritível
em uma circunferência. Dá para desenhar uma circunferência por dentro dele. O apótema do polígono regular da base é chamado apótema da base. Esse nome vai aparecer bastante para a gente. Então é uma novidade aí que tem nessa figura. E a apótema da base, a sua medida será, na maioria das literaturas, representado pela letra M, igual eu coloquei aqui na nossa figura. Olha o Mzinho. Então, o que é esse apótema da base? O apótema da base ele pega a menor distância do centro do meu polígono de base até a extremidade, formando 90 graus. Então, essa menor distância, quando forma 90 graus, isso é o que ele chama de apótema da base. Então, dependendo de qual for a minha figura de base, eu vou ter algum tipo de valor para apótema. E aqui já fica uma dica importante. Quando a apótema, quando a minha base for um quadrilátero e esse quadrilátero for um quadrado, a apótema da base sempre é a metade do valor dele. Como assim? Se o meu quadrado aqui tem lado valendo 4 centímetros, por exemplo, a apótema da minha base aqui ele iria valer 2 centímetros, certo? Então, a apótema da base é sempre essa distância. Uma outra palavrinha nova que vai aparecer, a gente vai ver um pouco mais para frente para não confundir com a apótema da base. Mas seguindo aqui, as arestas laterais são congruentes e suas medidas são indicadas pela letra A. Eu não pus nessa figura, mas pensa em uma das laterais, se eu estivesse olhando ela aqui de frente. As arestas laterais, elas têm medidas congruentes, então elas têm o mesmo valor. As da lateral. A minha base pode ser distinta. Geralmente essa base aqui, a maioria das literaturas representa ele pela letra L. Tá? Então, o meu A seria aqui, por exemplo, essa linha em rosa. Certo? Mas o importante é, quando eu estiver numa pirâmide regular, eu tenho que lembrar que todas as arestas são congruentes. Então, se essa daqui vale, por exemplo, 10 centímetros, todas as arestas laterais aqui de rosa também valeriam 10 centímetros. As faces laterais são triângulos isósceles, congruentes. Isso é claro, né? Vem da ideia que a gente falou anterior. Porque se eu tenho essas arestas laterais de mesma medida, que a gente falou no item anterior que vale A, então a face, lembrando que é todo um lado, uma das faces laterais, na verdade todas as faces laterais vai acontecer isso. Eu tenho dois lados iguais, então esse cara é um triângulo isósceles. Pode acontecer dos três lados serem iguais? Sim, mas pelo menos dois lados vão ser iguais. Se eu tenho dois lados iguais, eu tenho um triângulo isósceles. Então isso acontece todas as vezes. Todas as faces laterais são triângulos isósceles se a gente tiver em uma pirâmide regular. A altura de uma face lateral é a altura relativa à base de um triângulo isósceles. E ela é chamada, olha o nomezinho novo aí, ela é chamada de apótema da pirâmide. E sua medida será indicada pela letra G. Olha aqui na figura. A minha letra G aqui está de verde. Traduzindo o que ele falou ali. A apótema da pirâmide é o quê? É uma medida que ela vem do meu vértice até uma das minhas bases, só que na lateral, formando 90 graus. Se eu pegar essa medida, como que eu a encontro? Se eu pegar e olhar para uma das faces, como se a gente desenhasse ela aqui, se eu saio de um vértice e eu venho até a minha base formando 90 graus, lá da geometria plana que a gente estudou, isso é o quê? Isso não é uma altura? Então, por isso que ele fez essa relação aqui. Se eu estiver olhando para uma face, essa altura, para não confundir com aquela altura de azul, que é outra coisa, eu vou chamar essa altura de H'. H com um tracinho, H1. H', então, ele vai ser igual a essa apótema da pirâmide, que a gente representa por G na maioria das literaturas, certo? Então, se eu estiver olhando para a minha face, se eu quiser achar essa altura, na verdade, eu estou achando o quê? Eu estou achando a apótema da pirâmide. Então, cuidado para não confundir os dois. A apótema da base, eu saio do centro da minha base e vou até a extremidade, e a gente representa pela letra M. A apótema da pirâmide, eu saio do meu vértice e vou até a extremidade de uma das bases, também formando 90 graus, certo? Então, tem que ter essa nomenclatura em mente,
para a gente conseguir fazer os estudos em cima da pirâmide. Relações que a gente tem com esses valores novos, que é a apótema da base, que é o M, a apótema da pirâmide, que é o G, e a própria altura da pirâmide, né? A altura da pirâmide formando 90 ali. Então, como que eu vou fazer uma relação entre elas? A gente pode muito bem lembrar dessas relações que eu vou passar, mas a gente vai ver que todas elas vêm nada mais do que fazer um teorema de Pitágoras. Por quê? Olha para o triângulo formado entre a minha altura H de azul, a apótema da base M de vermelho e a apótema da pirâmide G de verde. Vamos fazer aqui 90 graus, porque a altura faz 90 graus. Dentro desse triângulo eu não posso fazer Pitágoras. Quem seria aqui a minha hipotenusa? Não é o G, que está lá em frente? Então, olha lá, G ao quadrado é igual aos outros dois catetos ao quadrado, H ao quadrado mais M ao quadrado. Então, essa relação eu posso lembrar da fórmula ou montá-la tranquilamente, porque é só fazer teorema de Pitágoras. E a gente precisa porque esse aqui é um dos caminhos para eu encontrar ou uma das apótemas ou a própria altura. Se eu tiver o valor de duas, eu acho a terceira, certo? Uma outra relação que a gente tem, agora usando a aresta lateral, né? O meu Azinho aqui, de rosa. E lembrando que a minha base toda representado por L. Aqui também ele fez um outro triângulo retângulo. Qual triângulo que ele montou aqui agora? Entre a apótema da pirâmide G, de verde, a metade de uma base do meu polígono, que se eu tracei a altura, esse cara aqui é a metade. Então, se eu chamei tudo de L, só esse pedacinho aqui, ele vai valer a metade. Então, L dividido por 2. E essa aresta. Aqui eu também tenho um triângulo retângulo, onde a minha hipotenusa é a aresta da minha lateral. Então, aqui é a hipotenusa, A ao quadrado. E os outros dois são catetos, G ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Então, aqui é um outro caminho da gente encontrar informações em uma pirâmide regular. Se eu tiver a aresta e a apótema da pirâmide, eu acho o valor do lado. Se eu tiver o lado da minha base e a aresta lateral, eu acho a apótema da pirâmide. E assim por diante. Mesma ideia, se eu tiver dois valores, eu acho o meu terceiro. Daqui a gente tem uma forma de encontrar a área da aresta lateral, da face lateral. Por quê? Todas as faces laterais de uma pirâmide não é sempre um triângulo? E como que a gente calculava a área do triângulo? Não é base vezes a altura? Isso dividido por 2, certo? Então, aquela relação ali está só adequando essa fórmula, base vezes a altura dividido por 2, para os valores que a gente tem aqui. Por quê? A minha base, olhando aqui, pegando uma face e olhando ela de frente, igual que está aqui na figura. A minha base, o tamanho dela aqui é L. E a minha altura, como a gente falou lá atrás, olhando para uma face, numa pirâmide regular, essa altura ela acaba virando a apótema da pirâmide. Então, essa altura aqui que ele está chamando, que não é a altura de azul, cuidado para não confundir, ela é o meu G. Então, ficaria base, que é L, a altura, que é G, de uma face, dividido por 2. Então, aqui é um caminho para a gente encontrar a área de uma face lateral. Tá? Nos exercícios, a gente vai fazendo isso com mais calma. Pirâmide especial. Assim como nas outras figuras, tem algumas que aparecem tanto no cotidiano que recebem nomes específicos. No caso, essa daqui, que é o tetraedro. É a pirâmide de base triangular. Então, toda pirâmide que minha base é um triângulo, igual essa que está na figura, ela tem o nome de tetraedro. Quando todas as faces, todas as 4 faces, né, as 3 laterais da minha base, são formadas por triângulos equiláteros, lembrando que triângulo equilátero é aquele que tem todos os lados iguais. Então, a gente vai chamar esse cara de, além de tetraedro, ele vai ser um tetraedro regular, porque ele vai ser também uma pirâmide regular nesse caso, quando a gente tiver todas as 4 faces triângulos equiláteros, certo? Aqui algumas informações específicas sobre tetraedro, só para repassar para vocês, mas já fica a sugestão. Não precisa
se atentar tanto a elas pelo seguinte: da mesma forma que a gente vai calcular valores para qualquer tipo de pirâmide, a gente pode aplicar para calcular para o tetraedro também. Ah, mas eu gosto de fórmulas para fazer mais rapidamente, então por isso que eu vou apresentá-las aqui, certo? A gente viu na tela anterior caminhos para calcular a apótema da pirâmide, por exemplo. Mas no caso do tetraedro regular, eu tenho uma fórmula específica que eu já encontro direto, que é essa daqui. Então, para achar o G, lembrando que aquele G é a apótema da pirâmide, ele vem do meu vértice até a minha base, fazendo 90 graus. Basta eu pegar A raiz de 3 dividido por 2. Lembrando que A, todas as fórmulas aqui, ele está falando que é o quê? É o valor dos meus lados. E todos os lados valem A. Qualquer um dos lados aqui está valendo A, certo? Se eu quiser achar a altura, saio do meu vértice e venho lá para o centro da minha base, formando 90 graus. Também posso calcular pelas relações anteriores, para qualquer pirâmide. Ah, mas eu quero lembrar como faz especificamente para o tetraedro regular. Beleza. Aqui a gente tem um caminho. É só lembrar desse cara aqui. Então, para achar a altura, eu vou pegar o valor do lado vezes raiz de 6 sobre 3. Certo? E para achar a área total, que agora a gente vai ver no próximo slide, como que eu faço a área total para qualquer pirâmide, então não precisa focar nessa. Mas, de novo, se eu quero só para o tetraedro, então vamos lembrar dessa daqui. Que para calcular é só lembrar disso daqui. Eu pego o valor do lado ao quadrado vezes raiz de 3. Esses aqui, como eu não vou dar tanto foco, pessoal, eu não vou provar de onde vêm essas fórmulas. É só para apresentar a fórmula para aquele pessoal que gosta de ficar lembrando várias e várias fórmulas. Mas eu já adianto. Esqueci alguma dessas, eu não vou resolver o exercício? Claro que vai. Basta resolver do mesmo jeito que a gente resolveria para qualquer tipo de pirâmide, certo? E falando de área, vamos olhar agora como é que eu vou calcular a área da superfície para qualquer pirâmide e não só para o tetraedro. Então, assim como a gente falou nas outras partes da geometria, a área da minha base eu posso representar por AB ou SB, muita literatura gosta de trazer a área com a letra S, que vai ser a área do polígono da minha base. Como a minha base pode mudar, pode ser triângulo, quadrado, pentágono e assim por diante, então não tem uma fórmula fixa. Qual vai ser, digamos, a minha fórmula para calcular a área da base? Vai ser a área da figura lá da geometria plana que forma a minha base. Pode ser qualquer uma. Para o triângulo é uma, para o quadrado é outra, então vai ter variações. Para calcular a área lateral. Lembrando que a área lateral é representada por AL ou SL, depende da literatura, e a área lateral é a soma das áreas de todas as faces. Mas como todas as faces geralmente são idênticas, na maioria dos exercícios a gente vai calcular a área de uma face e multiplicar pelo total de faces que a gente tem, certo? E como as nossas laterais sempre são triângulos, então basicamente a gente vai se prender no estudo das áreas de triângulos. E para fazer a minha área total, que vai ser representado por AT ou ST, vai ser a soma da área da base e da minha área lateral. Então ficaria assim. A área total é a área da base mais a área lateral. Como a área da base vai mudar e a área lateral pode ter variações ou não do estilo de calcular a área do triângulo, então a gente aqui não apresenta fórmulas, certo? Volume, assim como a gente fez nos outros tipos de sólidos. O volume, também eu não preciso ficar gravando uma fórmula, porque sempre vai ter variações. Eu tenho que lembrar que o volume, como a gente estudou lá no prisma, o volume era a área da base vezes a altura. E acabou. Dependia de quem era a minha base. A gente viu no cilindro também, a área da base vezes a altura. Aqui dá uma mudada na pirâmide. Eu vou fazer área da base vezes a altura dividido por 3. E o porquê a gente divide por 3, a gente vai ver na prática agora lá na outra tela. Segura aí. Então aqui para a gente entender por que o volume agora é área da base vezes a altura dividido por 3. Porque do prisma e do cilindro era a área da base vezes a altura e acabou, né? Então aqui vamos entender na prática. Olha aqui para essas figuras que a gente tem. Eu tenho um prisma, certo? De base quadrangular. E eu tenho uma pirâmide de base quadrangular também. Note, olhando aqui de lado,
que eles têm a mesma altura. Olha desse lado, olha por aqui. Eles têm exatamente a mesma altura, certo? O que a gente vai fazer aqui? Vamos supor que, como a gente está calculando o volume, tem a parte interna, tem algo ali dentro. Então eu peguei, por exemplo, essa pirâmide e coloquei água dentro dela. Preenchi ela totalmente de água, olha lá, ela está toda preenchida de azul. Eu vou pegar exatamente a água que está dentro da pirâmide e colocar e jogar no meu prisma. Só que antes de fazer isso, olha que eu fiz umas marcações no meu prisma. Até visualmente dá para a gente ver que eu peguei o meu prisma e dividi ele em 3 partes iguais. Aqui é uma parte, uma segunda e uma terceira parte. Então tem o meu prisma separado em 3 partes. E agora vamos fazer essa mudança. Eu vou pegar a água que está na pirâmide e passar para o meu prisma. Olha lá. Eu vou diminuindo a água que estava na pirâmide e está enchendo lá no prisma. Até acabar. Então, ó, a pirâmide não tem mais água nenhuma. E a água que estava nela eu passei para o meu prisma. E não encheu exatamente 1/3, um pedaço daqueles que eu tinha dividido ele em 3 partes. Então, o volume da pirâmide é 1/3 do volume de um prisma. Então, por isso que a gente faz a área da base vezes a altura dividido por 3. Olha nos valores aqui em cima. O volume do prisma, desse que está desenhado, ele vale 68,9 metros cúbicos, por exemplo. Aí está falando que a terça parte do volume dele é 22,97. Então, eu peguei esse valor e dividi por 3. Então, o volume do meu prisma, a terça parte dele, ele dividido por 3, tem esse valor. Eu vou voltar a água aqui para dentro da minha pirâmide. Agora aqui ele vai falar o volume de água no prisma. Está vendo que está zerado. Então, de acordo com eu vou tirando a água da pirâmide e passando para o meu prisma, ele vai aumentando na figura. E o meu terceiro valor aqui está mudando. Olha lá ele aumentando. E quando eu passo toda a água da pirâmide para o prisma, note que o volume de água no prisma é exatamente o valor do volume da terça parte dele, ou seja, ele dividido por 3. Então aqui é só uma demonstração de que realmente, se eu pegar o volume de uma pirâmide, ele é exatamente a terça parte de um prisma. Mas se ainda não ficou convencido, vamos para a próxima demonstração. Uma outra demonstração que o volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. Eu vou desenhar 3 pirâmides diferentes aqui nessa tela. Eu vou desenhar uma pirâmide verde. Olha lá. É uma pirâmide oblíqua, mas é uma pirâmide. Eu vou desenhar agora uma pirâmide azul. Aqui também é uma pirâmide, certo? As duas de base quadrangular. E eu vou desenhar agora uma pirâmide vermelha. Note que também é uma pirâmide. Beleza, né? Então, vou pegar essas 3 pirâmides agora e uni-las. Eu vou juntar essas pirâmides. Olha lá, eu vou encaixar uma na outra. Só aproximei elas. E que figura eu formei ao unir essas 3? Eu não formei um prisma? Parece bastante um cubo, mas a gente não pode ter certeza porque eu não coloquei o valor dos lados. Mas isso não é exatamente um prisma? E como que a gente calculava a área de um prisma? O volume, quer dizer. O volume não era a área da base vezes a altura? E aqui eu não tenho 3 pirâmides formando ele, então se eu quisesse o volume só de uma pirâmide, como que eu faria? Não é a área da base vezes a altura, que é do prisma todo, só que só uma parte dela, por exemplo, se eu quisesse o volume da pirâmide verde. Então eu vou tirar a pirâmide azul e a pirâmide vermelha, vai ficar só a verde. Ah, eu quero só a azul, então eu tiro as outras duas. E assim por diante. Então aqui a gente tem uma montagem, vamos separar eles de novo, as 3 pirâmides. Então quando eu junto as 3 eu tenho um prisma. Se o volume do prisma era a área da base vezes a altura, se eu quiser de uma pirâmide, é 1/3 dessa figura. Porque 1/3 de qualquer um desses aqui está formando essa figura. Então por isso que volume é a área da base vezes a altura, certo? Agora que a gente viu e entendeu por que o volume é a área da base vezes a altura dividido por 3, porque é 1/3 de um prisma, para finalizar,
Na pirâmide, a gente tem um tipo de secção que vai ser na horizontal, como a gente viu anteriormente nos outros vídeos, secção na horizontal é aquela secção transversal, o nome dela, que vai formar, digamos, uma nova figura. Então aqui eu tenho essa pirâmide, que eu vou pegar ela e cortar nesse ponto aqui em azul. Então eu vou ter uma nova pirâmide pequenininha aqui na parte de cima, aqui nesse pedaço que eu risquei, e eu vou ter esse pedaço aqui embaixo. Esse pedaço em marrom aqui embaixo, que está mais escuro, essa figura é o que a gente chama de tronco da pirâmide. Porque é como se eu tivesse cortado a ponta dela. E essa ponta eu posso cortar em qualquer altura, certo? Existem caminhos para a gente calcular o volume do tronco dessa pirâmide, certo? E a área do tronco da pirâmide? Geralmente não é pedido, e quando é pedido a gente tem outros caminhos para calcular, não precisa de uma fórmula pronta. Aqui também a gente tem outros caminhos dependendo do que o exercício me informar. Por quê? Vamos pensar aqui comigo. Se eu quero o volume dessa parte destacada, essa parte em marrom, e eu não lembro nenhum tipo de fórmula, mas o exercício me informou dados sobre a pirâmide inteira. Então eu poderia muito bem calcular o volume da pirâmide toda, que eu vou chamar de volume 1. Vai ser toda a pirâmide. Vamos colocar assim, total, toda. Se ele me deu a que altura ele fez esse corte, vamos chamar aqui de altura 2. Eu não poderia, se eu tivesse mais dados também, calcular o volume dessa pirâmide pequenininha que eu tenho aqui no topo? Eu vou chamar de volume 2 da pirâmide pequena. Se eu tivesse dados para calcular o volume de toda a pirâmide e da pirâmide pequena, como que eu calcularia o volume desse tronco? O volume do tronco não seria o volume da pirâmide toda, que aqui eu chamei de volume 1, menos o volume da pequena, volume 2, certo? Então, eu posso ter esse caminho para calcular o volume de um tronco, se o exercício me dá todas essas informações. Mas nem sempre isso vai acontecer. Então, por isso que é interessante aqui, sim, lembrar dessa fórmula de cara um pouquinho estranha, mas vamos entendê-la. Já fica a dica, quando que eu vou usar esse caminho? Quando ele me fornecer só a altura do meu tronco. Ele não me deu a altura da pirâmide toda, ele não deu a altura que teve esse corte, essa secção. Ele só deu a altura do tronco, que aqui eu vou chamar de K, porque a maioria das literaturas apresenta essa altura com a letra K, eu não sei o porquê. Mas quem vai ser essa fórmula aqui? O que ele está chamando de B e Bzinho? Né? Vamos entender isso. O Bzão é a área da base maior. Vamos colocar aqui, base maior. E o Bzinho é esse topo aqui, é minha base menor. Lembra um pouco a ideia lá de trapézio, só que aqui a gente está em geometria espacial, né? Então, minha base menor. Então, se ele me fornecer só a altura do tronco, ele tem que me dar informações sobre os lados da minha base maior e base menor. Se eu tenho essas informações, eu consigo calcular a área de cada um separado. Calculada a área, depois é substituição na fórmula direta, porque eu vou pegar essa altura do meu tronco e dividir por 3. Entre parênteses, tem que fazer todos esses cálculos. Vou pegar a base maior, que é esse cara aqui, riscado de preto, mais a raiz quadrada da multiplicação da base maior vezes a base menor, que aqui eu risquei de vermelho. O resultado disso mais o valor da base menor. Então, assim, a fórmula é feia, é esquisita de se entender, mas a aplicação é tranquila. É o quê? Eu vou calcular o valor da área de duas bases, dependendo de qual for a minha base também, triângulo, quadrado, pentágono e por aí por diante. Então, eu calculo a área dessas bases e eu tenho que lembrar dessa forma para fazer a substituição. Raiz quadrada da multiplicação entre as bases, somo com o valor das duas bases e multiplico pelo resultado da divisão da altura do tronco dividido por 3. Vamos ali na outra tela para a gente entender com calma
como que funciona essa ideia do tronco da pirâmide um pouco mais na prática. Vamos lá. Então aqui, pessoal, para a gente ver sobre o tronco da pirâmide, né? O volume do tronco da pirâmide. Então aqui a gente tem uma pirâmide total em azul e eu vou fazer secção em diferentes alturas. Então olha que aqui, eu estou fazendo o cálculo que eu estou chamando de volume da pirâmide maior, que é dessa pirâmide total que a gente tem por enquanto, que está dando 21,33. Aqui no meio a gente vai ter o volume da pirâmide menor, que ela vai ser formada a partir das secções que eu fizer. E aqui embaixo, utilizando a fórmula que a gente fez, eu tenho o volume do tronco. Nesse momento, como eu não tenho uma secção, então nota que o volume total está sendo igual ao volume do tronco, porque é a própria pirâmide. Agora eu vou fazer uma secção a certa altura. Então nota aqui, agora eu tenho duas pirâmides. Eu tenho a minha pirâmide total, que é azul, essa pirâmide menor, de base vermelha, que é o que está o cálculo aqui no meio. O volume dela está sendo 2,98 nesse momento. E aqui eu tenho o volume do tronco, lembrando que o tronco é aquele pedaço que fica abaixo da secção transversal. Faço minha secção transversal aqui na base vermelha, então o meu tronco é essa parte entre as duas. Então aqui eu posso fazer ela em diversas alturas e vocês vão vendo que o meu valor vai alterando. Só para a gente ver um pouco na prática como essa questão de secção. Porque a secção eu posso fazer ela em qualquer altura da minha pirâmide. E nota que os meus valores vão modificando. Desde que eu colocar como o que eu chamei ali no meio de pirâmide menor como sendo ela toda, até colocar a pirâmide maior como sendo ela toda. Mas o interessante é a gente olhar entre as alturas, tendo essa questão da secção, certo? Vamos voltar lá agora e fazer algum exercício em cima disso. E não poderia faltar a gente fazer algum exercício, né? Algum exemplo, colocar a mão na massa, prática, porque matemática a gente precisa disso. Então vamos fazer isso daqui juntos. Olha lá. Em uma pirâmide quadrangular regular, então eu já sei que é uma pirâmide regular, tem todos aqueles dados, e eu já sei que a base dele é um quadrado. A aresta da base mede 8 centímetros. Sabendo que a altura da pirâmide é 3 centímetros, calcule esses três itens. Eu quero a área lateral, a área total e o volume. Vamos fazer todos aqui. Só que, para vocês não ficarem loucos com as minhas obras de artes abstratas, eu já vou pegar aqui uma figura pronta. Certo? Então aqui está a pirâmide de base quadrangular. Vamos de novo ler o exercício e colocar aqui nela os dados do que ele falou. Então, ela é uma pirâmide regular, ok? Então, é uma pirâmide reta, beleza. A aresta da minha base vale 8 centímetros, então toda a minha base aqui, a minha aresta é 8 centímetros, todos os quatro lados. A altura da minha pirâmide, que aqui eu já coloquei chamando ela de H, então esse H mede 3 centímetros. E a partir disso, calcule a área lateral, a área total e o volume. Então vamos fazer cada um deles. Vamos aqui primeiro fazer o nosso item A com calma, certo? Então beleza, eu quero a área lateral. Lembrando que a área lateral é a soma de todas as minhas faces laterais. Mas aqui, como todas são idênticas, basta calcular de uma só, certo? Então eu vou pegar e fazer o desenho de uma face lateral só. A base dessa face lateral, essa que está de frente para a gente, não é exatamente a base da minha pirâmide, então aqui não é 8 centímetros. Ok. Se eu tivesse o valor dessa altura da minha face, eu já poderia calcular a área dela, né? A área desse triângulo. Só que essa altura da minha face, quando eu olho para a minha pirâmide como um todo, ela não é idêntica a esse outro pontilhado que eu coloquei, que esse cara aqui não é a apótema da pirâmide, que é o G, então eu vou precisar achar o valor dele. Então vou ter que calcular quem é esse G primeiro. Uma das relações que a gente viu era a seguinte, que G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais M ao quadrado, certo? Então, eu preciso desse M, lembrando que o M é a apótema da base. Só que a apótema da base ela vem do centro à extremidade da minha base. Ok? Então, se tudo é 8, ele é exatamente a metade. Então, essa metade aqui é 4 centímetros, que é o nosso M. Então, agora eu tenho as ferramentas necessárias para calcular a apótema da pirâmide, que vai ser a altura dessa face aqui. Vou chamar ela de H'.
H tracinho, certo? Então vamos lá. Esse g ao quadrado vai ser a altura da pirâmide, que vale 3 ao quadrado, mais a apótema da base, que é 4 ao quadrado. Vamos calcular isso daqui. G ao quadrado é igual a 3 quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16. Somando 9 e 16, a gente tem que é 25. Já vamos extrair a raiz quadrada, né? Pega esse quadrado e passa para lá virando raiz quadrada. Então, a apótema da pirâmide é 5 centímetros. A apótema da pirâmide, vamos anotar aqui para a gente lembrar. A apótema da pirâmide ela é igual à altura da minha face, que nesse caso estou chamando de H'. É o mesmo valor. Então, agora eu posso calcular a área de uma face. A área dessa face, que é um triângulo, sempre não é base vezes a altura dela, que é o H', que é esse mesmo G, dividido por 2. Então, essa área vai ser, a base é 8, essa altura H' a gente acabou de achar que é 5, tudo dividido por 2. Vamos continuar aqui na lateral. Passou ali em cima do número, vamos fazer de novo. Mais arrumadinho, beleza. Então, essa área vai ser, multiplica lá, 8 vezes 5, 40. 40 dividido por 2, 20. Ou, de outro jeito, já pode dividir aqui, né? 8 dividido por 2, que é 4. 4 vezes 5, 20, da mesma forma. Não importa o caminho. Se é área, é centímetros quadrados. Isso é uma face. Só que quantas faces a gente tem para a gente achar a área lateral? Se a minha base é quadrangular, eu tenho 4 faces. Todas as faces vai ter essa área 20. Então, ou eu somo 20 mais 20 4 vezes, ou eu faço 4 vezes 20. Então, a área da minha lateral vai ser 4 vezes 20, que é 80 centímetros quadrados. Então, essa é a área lateral dessa pirâmide. No item B, a gente quer a área total. Lembrando que a área total é a área da base mais a área lateral. E a área lateral a gente achou no item anterior. Vamos anotar aqui, a área lateral ela mede 80 centímetros quadrados. Então, basta a área da minha base, né? O cuidado que a gente tem que ter aqui nas pirâmides é o seguinte, tanto em prisma como cilindro, que foram nossas primeiras aulas, a gente tinha duas bases, agora eu tenho uma base só. Então, minha área total é só uma base, não é duas vezes a área da base, certo? Tá, vamos achar essa área da base. Se a minha base é um quadrado, de lado 8, então basta fazer 8 ao quadrado, certo? Então, a área da base é 8 ao quadrado, que é 64 centímetros quadrados. Beleza. Então, agora eu posso calcular a minha área total, que é a área da base 64, mais a área lateral, que era 80. Então, a área total é igual a 144 centímetros quadrados. Essa é a área total dessa figura. No item C, a gente quer o volume. Lembrando que volume ele é a área da base vezes a altura, como em todos os demais, dividido por 3. E a gente viu demonstrações disso. A área da base a gente achou no item B. A área da base foi 64 centímetros quadrados. Então, para a gente achar o volume, basta fazer a área da base, que era 64, vezes a altura da pirâmide, que é 3, dividido por 3. Eu posso muito bem multiplicar 64 vezes 3, que vai dar 192, e dividir por 3, que é 64. Ou eu ganho tempo e já simplifico aqui, ó. Como é uma multiplicação, eu posso simplificar o 3 com 3, e o meu volume é 64. Como a gente está agora falando em volume, está 64 centímetros cúbicos, certo? Então, esse é o volume. Se fosse passar para litros, tem as transformações que a gente já viu em outras aulas, certo? Não vou fazer nenhum exemplo de tronco, porque igual a gente discutiu lá na explicação. Tem dois caminhos dependendo do que o exercício te der. Se o exercício te der várias informações, a gente pode fazer o volume da pirâmide toda, o volume da pirâmide pequenininha e subtrair eles. Ou, se ele te der só a altura do tronco, a gente já faz um exercício
aplicando a fórmula diretamente, que basta calcular a área da base maior e da base menor, certo? Mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para uma explicação de um exercício de 10 minutos curtinhos, menos de 10 minutos na verdade, de um outro canal parceiro nosso, que faz uma espécie de uma explicação histórica da utilização, e o exercício lá é sobre volume de tronco, certo? Façam exercícios, treinos e aguardo vocês na próxima. Então foi isso, pessoal. Nosso passeio pela parte das pirâmides na geometria espacial. Sei que surgiram novos termos, então, como eu dou a dica em todos os outros, a gente tem que treinar. Como a gente treina em matemática, é fazendo exercícios e revisando o conteúdo, fazendo a evolução do nosso estudo dentro não só dessa parte da matemática, mas em todas as outras. A gente tem que fazer o treino. Então, aguardo vocês na próxima. Valeu!